Hello, meros mortais! A Kyoko já chegou com os Gremlins dela. Olá, Chat Lady, hello! Seja bem-vindo! E Yancho batendo ponto. Até que ele não chegou tão adiantado hoje, porque eu abri a live até aqui do horário. Eu não passei tanto assim do horário. Isso provavelmente se deve ao fato de que essa é a live que eu mais estou animada e ansiosa, com medo, desde o meu debut, provavelmente. Tipo, vocês vão entender por que eu enrolei tanto pra fazer isso. Porque, tipo, isso vai ser uma bagunça. Isso vai ser uma bagunça. Eu não ensaiei nada, eu não preparei texto, eu não revisei os fatos. Eu estou fazendo tudo puramente de memória, ok? Eu tinha visto seu post no Twitch quando tava quase batendo na hora da live. Ah, entendi. Como vai você? Muito que bem, animado pra hoje. Só na sua cabeça. Então, hoje eu vou ensinar a vocês os básicos de moda vitoriana. Eu não entendo por que tantas pessoas quiseram que eu fizesse essa live, porque isso não é um tema que as pessoas costumam estar interessadas. Mas aparentemente muita gente achou interessante, eu gosto muito desse tema e quando eu peguei comecei a rabiscar sobre e tal. Então pediram pra que eu fizesse a tal live de moda. Então é isso. Eu prometo que isso não vai ser uma apresentação escolar, apesar de parecer muito. Eu prometo que isso não vai ser uma apresentação escolar, viu? Uh, que eu tenho de comunicados? Deixa eu trocar aqui. Que eu tenho de comunicados pra vocês? Primeiramente que eu não sou uma especialista. Eu não sou formada em história da moda ou qualquer coisa assim. Eu sou só uma entusiasta que andou acumulando informação tal qual eu acumulei sobre Bloodborne. Então, se eu não tiver muito certa de alguma coisa, vocês levem assim com um grãozinho de dúvida, certo? Porque eu posso não estar dando informações precisas. Só pra desencargo de consciência, porque eu sei que desinformação histórica é um problema que a gente tem bastante. Especialmente quando se trata, tipo, de século XVIII e coisa assim. Então, se eu não tiver muita certeza sobre alguma coisa, se eu estiver meio relutante, eu acho melhor depois vocês consultarem as minhas fontes, que eu vou deixar na descrição do VOD quando eu postar no YouTube. Aí eu vou deixar todos os links certinhos dos lugares que eu acompanho, das coisas que eu vi, ok? Onde eu aprendi tudo isso. Eu adoro essa imagem. Eu adoro essa imagem. Eu passei meio mundo atrás dessa imagem. As imagens provavelmente só vão fazer sentido na minha cabeça. Elas são só, tipo, pra mais ou menos guiar os meus tópicos. Então, tipo, não se abalem se tiver umas coisas nonsense aqui. Eu só vou responder icônica. Eu provavelmente só vou responder o chat depois que eu terminar tudo que eu tiver pra falar daquele tópico, porque eu me distraio muito fácil, ok? Tanto que não tem musiquinha de fundo, não tem nada, porque eu preciso de foco. Yes, live de moda. Finalmente a live de moda. Eu vou me arrepender disso. Primeiramente, eu queria explicar o que é. Boa noite! Chegou bem quando estamos começando. Só pulou os avisos. Basicamente, o aviso é: se eu não tiver muita certeza, leve com dúvida, porque eu não sou formada nisso. Eu só sou uma obcecada estranha. Primeiramente, eu quero explicar pra vocês o que é uma mulher vitoriana. Pelo amor de Deus, isso é vitoriano. Isso é steampunk. Existe um problema muito recorrente que as pessoas tomam o steampunk hoje em dia como moda vitoriana. Por mais que a moda vitoriana seja a base disso, steampunk ainda é um gênero de ficção científica, ainda é um gênero de fantasia urbana. Ainda tem muita coisa moderna inclusa, ok?
Pode parecer algo óbvio, mas eu já vi muita gente que vê um vestido com meia dúzia de babadinho, igual tem aqui embaixo, e fala: "Ah, meu Deus, que vitoriano." Eu, tipo, não. Não. No máximo, você está sendo steampunk. Agora vamos explicar o que é a era vitoriana de verdade, porque tem gente que não sabe isso também. Tipo, sempre que eu falo, porque o vitorianismo, todo mundo, quê? Todo mundo fica, quê? Como assim as mulheres vitorianas não andavam com engrenagens coladas no vestido? Pois é, menina, decepcionante isso. Muita gente confunde era vitoriana, incrivelmente, com Idade Média. Não é Idade Média, tá? Eu falo, porque era aqueles vestidos antigos. Sim, de quando queimavam bruxa na fogueira? Não, não. Isso foi 400 anos depois de queimarem bruxa na fogueira. Calma, calma. Volte 5 casas. Ainda tinha muita coisa shade lá. Ainda não tinha medicina decente, mas os caras já estavam próximos da invenção da câmera. Tanto que essa aqui é a Rainha Vitória. É por isso que é vitorianismo, porque era Rainha Vitória. E foi um dos reinados mais longos, eu acho que só não bate o da Rainha Elizabeth. Que eu achei que ia ficar com os dinossauros aí. Mas essa mulher aqui, se você procurar imagens dela, as imagens dela mais velhas, tipo, mais novas assim, só tem pintura. Mas as imagens mais velhas, você já tem fotos em preto e branco dela mesma. Então já entrou na época da invenção da câmera. Porque o que é importante aqui é que a gente estava na primeira revolução industrial. Então começou a existir tecnologia de maquinário, começou. Elizabeth é reptiliana, não conta. Então tinha começado a existir mais maquinário. É por isso que o steampunk se deriva da era vitoriana. Porque ele extrapola as maiores fontes de tecnologia que eles tinham na época. Então, engrenagens, válvulas, relógios, vapor, coisas assim. Queima de carvão, coisas assim que eram as maiores revoluções da era vitoriana. Então, o steampunk seria basicamente um futuro em que a gente não partiu pro digital, a gente continua evoluindo com essas bases. Muita gente tem dificuldade com essa definição também, mas steampunk seria isso. Então, a gente tem que manter isso em mente pra saber, tipo, por que as pessoas faziam o que elas faziam. Aqui a gente tem uma comparação dos vários tipos de vestidos que existiram. Se você parar pra pensar, a moda troca mais ou menos a cada 10 anos. Então, o jeito que as pessoas se vestiam em 2000 não é o mesmo que elas se vestiam em 2010, que não é o mesmo que elas se vestem agora em 2020 pra frente, certo? Então, como a era vitoriana é um período muito extenso, foi tipo um reinado muito longo, a coisa foi variando um pouco de acordo com a passagem do tempo, e a gente tem basicamente 3 eras: crinoline, crinolete e bustle. O que essas coisas significam? É basicamente o tipo de armação que se usava nos vestidos. Então, primeiramente, isso aqui não é vitoriano, tá? Eu não lembro o nome disso aqui, mas isso aqui é medieval. Isso aqui é de antes, que é só aquela armação que é só lateral, que você fica parecendo uma caixa. É esquisita, eu não gosto dessa. Mas, antes que pergunte, a minha favorita é a crinoline, ok? Que é a primeira. A crinoline te deixa com um formato mais redondinho, tipo esses primeiros aqui. É uma armação mais redondinha. Depois passa pra uma mais alongada atrás. Mas como que elas guardavam a arma aí? Não guardavam. Esse é o ponto. Por que elas guardariam arma aí? Mobilete, de onde você tirou essa informação, cara? E por último, o bustle, que é basicamente o traseiro falso. Esse é um dos mais comuns da gente ver em filmes, na verdade. Você tava falando de armamento no vestido. Pare de gracinha, Salve. Não. Eu tô falando da grade de ferro que tem por baixo. Essa é a armação do vestido, ok?
Se bem que eu acho que se você colocar umas fivelas nas pernas, dá pra você guardar bastante coisa aqui embaixo, mas tudo bem. É da era vitoriana que veio a imagem popular de Maid? Sim! Ah, existiam diferentes tipos de Maid, na verdade. As que eram, tipo. As que eram pra nobreza tinham uniformes diferentes do que Maids pra outros propósitos, tipo de lugares e tal. De estabelecimentos, de pessoas mais comuns. Eu descobri isso enquanto eu estava fazendo uma pesquisa pra Belokia, o joguinho de visual novel que eu estou criando com a Kyoko. A live de moda real, amém. Seja bem-vindo, Lelecos. Eu estou explicando os tipos de vestido. Era uma animação por vestido ou uma pra todos? Você usava uma só pra todos os vestidos, porque assim, a princípio, elas não usavam essas armações de ferro. Elas não eram bem de ferro, mas tudo bem. Elas eram meio que um arame. Era de osso de baleia, mas basicamente o mesmo material dos corsetes. Então, pra ele ser firme, ser justo, mas ainda ter uma certa flexibilidade. Saiba mais sobre Beloca. Faz propaganda de Beloca. Vai, panfleta. Então, a princípio, eles usavam osso de baleia, bone whale, whalebone. Existe muito sobre osso de baleia quando se trata dos corsetes. Era o material que se fazia os primeiros corsetes. Então, hoje em dia, a gente tem os araminhos de ferro, mas a princípio era osso de baleia. Que eu ia falar? Ah, sim, a pergunta da Kyoko. Você tinha, a princípio, pra manter esse formato, se usava várias camadas de tecido. Por que as mulheres tinham que ter uns vestidos tão enormes, pelo amor de Deus? Porque tecido era caro. Então, quanto mais tecido você usasse na sua roupa, por mais desconfortável que estivesse na sua vida, por mais calor ou frio que você estivesse passando, você tinha que usar o máximo de tecido possível porque isso dá destaque. Você parecia muito rico, muito chique. Então, como o tecido era caro e tinta sintética também era caro, a gente tinha essas ideias malucas de ter vestidos muito longos, mangas muito bufantes, muitas camadas. Esse tipo de coisa que seria para você usar o máximo de tecido possível. Calor e peso por conta do volume da roupa. Da status aumenta sua defesa? Olha, eu acho que você tomar uma facada pelado, tomar uma facada com corsete, o corsete vai segurar um pouquinho. Mas então, o calor e o peso foram justamente um dos maiores motivos para a invenção da crinoline. Comi 3 pizzas sozinho, meu Deus do céu. E aí, como era uma armação única que você podia usar em vários vestidos diferentes e que o agressor só não pode ter mais de 1,20 m. Como era essa armação única que era fina e você só precisava colocar ela ao invés de colocar tipo 3, 4 camadas de tecido para dar o mesmo volume, ela passou a ser muito mais prática. Então pegou muita popularidade por causa disso. E aí que vem os famosos vestidos de armação, né? Hoop skirt, que como eles chamam na gringa. Que seriam todos esses modelos aqui de estruturas que você pode colocar na sua sainha para deixar ela armada. Ela só parou de ser usada quando foi chegando pro fim da era vitoriana, que aí a gente já começa na era eduardiana. Era tipo um guarda-chuva? Eu nunca pensei dessa forma, mas. Usar esse treco é tipo roubar no jogo, gasta menos pra ter uma armação que alguém que pra ter a mesma armação que alguém que compra todos os tecidos. Sim, você pode empilhar tipo 20 camadas de tecido ou você pode ter uma dessa. Basicamente isso, porque o objetivo é você ficar com esse formato. Só que uma é mais confortável que a outra. É muito mais fácil você usar uma dessa, uma gaiolinha, do que várias camadas. Ele ficar perto pode ser bem vantajoso se eu quiser impedir alguém de correr. É vocês falando da Monaca no do Transper Girls.
Em dias de chuva, as famílias saíam debaixo do vestido da mãe. Olha, eu acho que nessa aqui dava, hein? Mas lembrando que isso aqui não é vitoriano, tá? Isso aqui é medieval, isso aqui é de antes. Isso aqui é antes da era vitoriana. Isso aqui não conta. Não confundam. Ei, Kyoko, não! Isso é uma live de vitorianismo. Agora vem uma parte legal. Uma parte legal pra caramba. Lembra que eu falei que tinta sintética pros tecidos também era caro? As tintas sintéticas estavam acabando de ser inventadas. Primeira vez que realmente é assim. Então as tintas sintéticas tinham acabado de ser inventadas. E o vitoriano médio não fazia a menor ideia do que significava substância tóxica. Os caras tacavam cal no pão. Quem achou foto dos meus avós? Eu adorei quando eu vi essa imagem. Os caras tacavam soda cáustica no pão e tava indo muito que bem. Tinha tudo quanto era substância da comida, tinha tudo quanto era substância e um monte de coisa. E aí, óbvio que eles não iam se importar com substâncias tóxicas no meio da tinta também, né? Com isso, uma das cores mais populares, que era o verde... Quem nunca brincou na poça colorida que saía não sabe o que é esse tecido, né? Então... Uma das cores mais populares, que era o verde... Na verdade, era uma tinta feita à base de arsênio. Ou seja, venenoso. Então, era muito comum as mulheres usarem vestidos verdes, as casas terem papel de parede verde, as crianças terem brinquedos verdes, livros com capa verde. Então, todas essas coisas eram tingidas à base de arsênio e eram venenosas. Então, com o tempo, as pessoas, por exposição a esses materiais, iam pegando envenenamento por arsênio. Então, uma das causas de morte mais populares da era vitoriana era envenenamento por arsênio. E demorou muito para eles descobrirem que era isso. Então, muita gente bateu com a caçuleta porque usava vestido verde. Vou colocar chumbinho em todo lugar e fingir que tá imitando essa era. É que antigamente você não tinha como fazer uma análise química pra saber o que tinha ali, né? Eles só misturavam um monte de coisa e desse o que deu. Que da hora. Pois é. Aquele pó azul brilhante que você acha no lixo hospitalar. Cospe, menina. Cospe esse 6137. Então, essa era uma das causas de morte mais comum. Fun fact. Outra causa de morte comum era cair de escadas. Essa estreita, cara. Mais popular, parece que era uma moda. Nossa, quero morrer por envenenamento de arsênico porque minha diva morreu assim. Não exatamente, mas era uma coisa tipo, minha diva está usando vestido verde, vou usar vestido verde. E aí as duas morrem de envenenamento de arsênio. Tropeçando no vestido? Sim! As escadas. Era muito comum ter em casas de 2 andares na era vitoriana. Peraí. Extrair do cacto foi uma referência a Minecraft? Na minha live vitoriana você faz uma referência a Minecraft? Ban. Não, ban. Ai, que cornice, viu? Eu até me perdi. Ah, sim, eu estava falando das escadas. É muito comum ter em casas de 2 andares para pessoas nobres, coisas assim. E aí, todos eles tinham uma empregada, né? A famosa maid. E aí você pedia pra ela levar coisas pra você, o nobre preguiçoso, lá em cima. Então, ela tinha que subir toda aquela escadaria que até então não tinham a menor regulação. Então você tinha degraus muito altos, degraus irregulares, coisas assim. E aí a sua coitada doce empregada estava usando um vestido tão espalhafatoso quanto o seu. Só que com uma bandeja na mão. Então ela não podia olhar para onde ela estava indo, ela não podia puxar o vestido para cima, ela tinha que descer e subir a escada, sei lá quantas vezes por dia, na sorte. Uma hora ela ia tropeçar e se estatelar no chão. Então por isso que quedas de escada na era vitoriana também era
uma causa de morte silenciosa, porque assim, era um acidente doméstico, mas era algo extremamente comum de acontecer. Tinha que fazer curso pra andar de vestido? Não. Isso acabava sendo meio que um costume que se pegava ao longo do tempo, porque praticamente não existia outro tipo de roupa. E as meninas usam esse tipo de vestido desde pequenininha. Eu vou falar sobre vestimenta de criança mais pra frente. Então, meio que você só pega o espírito. A mesma coisa é colocar corsete. É muito comum nos filmes terem a mulher colocando corsete pela primeira vez e fazendo tipo, oh, que horrível, que negócio apertado, estou sufocando. Mulher, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Que barulho foi esse? Foi a Angela na escada. Quinta empregada esse mês, hein? Tipo isso. Ai, calma aí que eu esqueci de ligar uma parada na tomada de novo. Eu tô sempre esquecendo isso. Hoje eu tenho desculpa que eu tava nervoso. Mas é porque senão eu não consigo ver o chat. Fun fact, mesmo que eu saia, o tracking da moda eu continuo detectando algo. Espero que não seja fantasma. Ok, próximo. Ah, sim, eu estava falando dos corsetes mentirosos. Eu tava começando a xingar, aí eu me resguardei, porque eu ia ter um tópico sobre isso. Mas não, é chegada a hora. É chegada a hora. Uma das coisas mais infâmias da era vitoriana são esses corsetes extremamente apertados. E aí todo mundo fica, nossa, eu tenho certeza que elas sufocavam com isso. Eu tenho certeza que isso quebrava as costelas. E lendas de que muitas mulheres morreram de perfuração pulmonar. Uh, lendas de que você só conseguia se vestir se você tivesse uma empregada para apertar o seu corsete de um jeito decente. E aí o pessoal até propaga muito essas fotos assim, né? Que seria de mulheres com a cintura extremamente fina. Mas isso é lenda. Cabe nem os órgãos vitais nisso, tá doido? Pois é! E se eu te contar? Corpo de violão, não, aqui é corpo de ampulheta. Se não me engano, isso se chamava. Wasp Waist? Alguma coisa tipo como cinturinha de vespa, sabe? Por causa do corpinho do inseto. Mas. Isso não é bem real. Tanto que se você for procurar toda profissional, tipo, formada em história da moda, ou que trabalha com replicações de vestidos vitorianos, todas elas sempre falam que isso é mito e que a mídia propaga isso porque é da hora, porque dá ibope. Se você tem até vídeos de mulheres que tentam colocar vestidos assim pra fazer um teste, se você realmente fica sem ar, se realmente é perigoso, coisa assim. E já teve mulher que usou réplica de corsete vitoriano o dia inteiro e falou tipo, não, eu tô ok. Além de que as moças dessa época tinham uma cintura mais fina que os ossos cresciam apertado, era meme? Sim, sim. Essas imagens aqui, que geralmente servem como provas, elas são alteradas. Alteradas pelos meios dos dias de hoje? Photoshop? Não. Elas são fotos autênticas da era vitoriana. Mas então como que elas são alteradas? Você tirava sua foto. Na época da invenção da câmera, os vitorianos adoravam fazer truques com as imagens pra mostrar como eles eram da hora. Vocês já viram alguma foto que o pessoal tipo, decapitado segurando a própria cabeça? Isso era um truque de câmera, e eles achavam o auge do humor. E tinha muitas fotos dessa. Se eles conseguiam fazer isso, como que eles não iam conseguir forjar uma cintura fina, né? O truque pra cintura fina é ainda mais fácil. Você tirava sua foto bela e fresca, e aí você ia num pintor. E aí você só pedia pra ele pintar aqui, ó, o fundo pra esconder um pedaço da sua cintura. Se você olhar, se você conseguir essas imagens em
alta qualidade, você consegue ver às vezes até a marca do pincel ou a diferença da qualidade do fundo pra parte da cintura que foi escondida. Então a cintura dela provavelmente viria mais ou menos até aqui no meio. Calma aí, que eu acho que eu consigo riscar pra mostrar pra vocês. A cintura dela provavelmente viria mais ou menos até aqui. Só que aí ela foi pro pintor e pediu pra ele apagar. Na do meio dá pra ver isso. Sim, sim. Existia essa moda. Então os caras pintavam quadros enormes. Não é difícil você fazer uma ediçãozinha simples dessa. Então todas essas imagens que a gente vê dessas mulheres com essa cinturinha absurda, a maioria delas é fake. Tipo, se você usar um corset muito apertado assim, de fato os seus órgãos vão dar uma tiltada mais ou menos como de uma mulher grávida. Seus ossos vão moldando um pouquinho. Só que não era isso que acontecia na era vitoriana. Não era como se isso fosse obrigatório. Fake net, não era como se isso fosse... O que ela falou que era o auge do humor? Ópera travou e tô curiosa. Era pessoas da era vitoriana tirarem fotos segurando a própria cabeça. Era um tipo de foto como se eles tivessem sido decapitados e estão segurando a própria cabeça. Pergunta meio tardida. Quais outras cores mortais eram comuns de se usar nessa época? A única que ficou famosa por ser popular mesmo era o arsênio. Mas todos os tipos de cores eram populares, tipo rosa, azul, vermelho. Você tinha meio que umas distinções de quais vestidos eram apropriados para se usar de dia e quais eram ser apropriados para usar de noite, tipo num baile, num jantar, por exemplo. Você tinha essas diferenças, eu não sei qual é qual, eu nunca parei para decorar isso, mas você tinha essas diferenças, mas como era a invenção da tinta sintética, todas as cores eram extremamente populares. Acho que seria impossível ficar com um negócio desse jeito sem desmaiar. Então, a gente já sabe que elas não usavam a coisa realmente desse jeito. A gente já sabe que isso é lenda. Agora, quem começou a propagar essa lenda, o que eu... até onde eu sei, foram charges em jornais. Que eram quadrinhos que os caras desenhavam. Sabe aquele senso de humor, kaká, odeio minha esposa? Esse senso de humor aí. Que aí tinha muitas ilustrações que eram assim, meme de uma mulher botando o pé nas costas da outra pra puxar a corda, umas paradas assim que era zoando com o quanto os corsetes delas eram apertados. Encontre o humor na tirinha, sim, sim. Eram muitas tirinhas assim, tipo, zoando o quanto os corsetes das mulheres eram apertados. Mas na verdade eles não eram realmente apertados assim. Isso eram edições que elas faziam em fotos porque elas achavam bonito. E aí os pintores iam e editavam. Acho que tava zoando elas de gordas mesmo. Acho que não seria isso, porque na verdade você ser gordo seria, tipo, algo positivo nessa época. Tipo, todos os padrões de beleza, no que eu aprendi até agora, todos os padrões de beleza sempre refletem algo que é difícil ou chique. Então, você ser mais gordo indicaria que você tem mais comida. Você ser mais pálido indicaria que você não precisa trabalhar no campo, você não precisa ficar pegando sol na cara. Se a gorda tem dinheiro pra ter muita comida? Sim. Então, tanto que você pode ver nos quadros de pessoas da nobreza, geralmente elas têm tipo mãozinha de pãozinho, coisa assim, que hoje em dia já não se reflete, porque o que é mais difícil não é você engordar, e sim você ter comida saudável, porque hoje em dia tudo é industrializado. Então, o que os padrões de beleza geralmente refletem é o que é mais difícil de se obter em determinada era. Então, no caso, as mulheres gostaram de... Eu falei isso rindo até que tem dentro de salsicha. Então, no caso, as mulheres tinham essas cinturinhas nas fotos, porque as fotos eram editadas, eram, tipo, mexidas por pintores posteriormente. E
os homens faziam várias zoeiras com isso, porque achava, sei lá, o homem vitoriano achava isso o auge do humor. E aí, pro século XXI, acabou se propagando esse tipo de coisa. E aí, pra indústria de cinema, de filme de época, não sei o que, eu não sei por que cargas d'água eles acham o máximo replicar esse tipo de coisa e falando quantos corsetes eram horríveis. Tipo, ai, porque o corsete deixava várias marcas no seu corpo. Não, não deixava. Elas usavam uma outra roupa por baixo, ó, seus animal. Isso aqui chama chemise. Chemise seria basicamente a roupa íntima da época. Então isso aqui é basicamente uma roupa íntima. Isso aqui são fotos very sus. Essas duas aqui, essa não, mas essas duas aqui são fotos very sus. Pra uma mulher vitoriana. Mas isso aqui seria a chemise. Então primeiro você veste isso, aí você coloca o seu corsete por cima, aí você coloca provavelmente a crinolina, né, algum tipo de armação, ou as suas várias anáguas, e aí você coloca o seu vestido de verdade. Uma É tipo aquela lenda que as armaduras full plate te deixava todo travado sem conseguir se mexer. Sim, sim. Também tinha de que você só ia conseguir se vestir na era vitoriana se você tivesse uma empregada. Tá, mas a empregada não tem uma empregada. E ela se veste do mesmo jeito. Cadê seu Deus agora? Ela se veste sozinha. A mulher pobre se veste do mesmo jeito que a mulher rica. E aí? E aí, cadê seu Deus? Então, tipo, isso não é bem real. Muitas coisas que a gente aprende não é bem real. Se não me engano, no Piratas do Caribe tem uma cena que uma mulher coloca um corsete bem apertado e aí ela desmaia enquanto ela tá olhando, tipo, uma muretinha, ela cai no mar e aí o Jack Sparrow resgata ela, alguma parada assim. E eu lembro que eu fiquei olhando isso quando eu era pequena, eu fiquei tipo, não. Porque não é o suficiente para você ficar sem ar, não é o suficiente para você não conseguir se vestir sozinho. E aliás, existiam modelos de vestidos, eu vou falar disso mais pra frente também, que eles eram específicos para esportes. Então elas jogavam cricket, jogava bola, andava de cavalo, tinha uns que faziam arquearia com esse tipo de roupa e dane-se. Isso não impedia nada, trabalhava com esse tipo de roupa. E é isso aí, entendeu? Agora uma coisa muito legal. O que eu tava falando mais cedo sobre crianças usarem esse tipo de roupa desde pequenininhas. Bonitinho, né? Bonitinho. Isso é um vestido pra meninos. Sim, é. Os meninos na era vitoriana usavam vestido. Tipo, todo mundo, quê? O quê? Pra vocês não acharem que eu tô de sacanagem, todos esses modelos são vestidos masculinos, ok? São vestidos pra menininhos. Pra vocês não acharem que eu tô de sacanagem, eu coloquei um até que essa imagem é de um museu, é de um museu de história, que é um manequim de um molequinho usando um vestidinho, tá? Então, isso tinha meio que isso ia até uma certa idade, porque a partir de uma certa idade o trabalho infantil rolava solto na era vitoriana. Então, se você já tem idade suficiente para você entrar num incinerador de carvão de um trem, aí você já não usa mais vestido. Mas até então, quando a criança é pequenininha, tanto meninas quanto meninos usavam os mesmos vestidinhos. Já estudei armaduras. Que legal. Sobre armaduras eu não sei muito não. Na escola você tem o kilt, mas isso não seria a mesma situação. Isso são literalmente vestidos infantis para meninos. Certo? Então quando o seu filho quer brincar de boneca e você fica viadinho, vai se ferrar. Na era vitoriana eles usavam vestido e tá tudo bem. Quando que começou a ter roupa infantil masculina? Isso eu já não sei. Provavelmente a partir da era do. Tipo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Eu sei que existia um limite de idade, mas é mó comum ver em obras ficcionais garotas usando roupas de garoto. Sim, só que no fim, pras crianças, era mais comum o contrário. Eu não sei dizer quando que os meninos começaram a parar de usar essas roupinhas. Eu juro que eu não sei. Mas. Era mais comum você ver mulher usando roupa tipicamente masculina no caso de mulheres adultas. No caso de mulher, tipo, já devia estar, tipo, no terceiro casamento, entendeu? Agora, crianças mesmo, que nem a princesa Manária lá, não teria, não teria. Pra crianças, era mais comum meninos de vestidinho. Os vestidos não eram caros, acho que apenas meninos da nobreza pra se vestirem assim. Não exatamente. Os vestidos eram caros, mas o que. Eu pretendia abordar isso, mas eu acabei não fazendo um. Tinha aquela roupa de nobre que dava pra confundir se tivesse os maiorzinhos e. Eu ia abordar roupas de gente pobre, mas eu acabei não fazendo um slide pra isso. Como que as pessoas pobres faziam se esses vestidos eram caros? Basicamente, elas só tinham um. A maioria dos vestidos, tipo, as mulheres queriam parecer o mais nobres possíveis. Então elas buscavam as roupas mais próximas do que era popular, do que era da tendência, do que a rainha tava usando. Elas buscavam mais próximo disso. Só que às vezes elas acabavam ficando uma ou duas estações atrasadas, porque como elas não tinham como comprar vestidos novos, elas alteravam os próprios vestidos que elas já tinham. Então, ou eles eram ajustados para ter o que o vestido que fosse popular na época tinha, ou eles eram tipo tingidos para ficar da cor que era mais popular, coisas assim, tipo, eram sabe a pessoa que tem tipo duas calça jeans, três camisetas e vai todo dia com essas mesmas roupas? Era basicamente isso que elas faziam. Então, eu não acho que existia uma diferença, ou pelo menos eu nunca vi sobre uma diferença entre as vestimentas das crianças mais ricas e mais pobres. Mas eu sei que mulheres mais pobres, elas realmente tinham roupas mais mal feitas ou mais atrasadas. Me senti ofendido. Ou mais, tipo, que passaram por modificações mais vezes, coisas assim. Então eu suponho que a roupa da criança seria tipo, a mulher comprou um vestidinho pro primeiro filho. Primeiro filho morreu e ela tá no 10º. O 10º tá usando o vestidinho do primeiro ainda. Tinha também casos de reações em tintas que se tornavam tóxicas. Eu acho que não tinha como remover resíduo tóxico do vestido. Então ele ia acumulando. Mas eu nunca vi nenhuma história de um que ficou, tipo, mega tóxico 6137 de tanta modificação, de tanta tinta que jogaram por cima. Mas, de fato, o que eles usavam pra tingir, pra colorir, descolorir, pra clarear, era tudo muito shade. Agora, a questão do tornozelo. Existe outra lenda que a galera adora falar sobre, que é Hello, Raika. Que é que você não podia mostrar o tornozelo na era vitoriana. Isso é verdade em partes. Tem muitos retratos, tipo, é verdade que o pessoal da era vitoriana achava muito mais sus você mostrar as pernas do que você mostrar, tipo, um decote. Tanto que tem muitas imagens. Elas tinham essas golas altas simplesmente pelo efeito de usar o máximo de tecido possível, tá? Ou, tipo, por ambientes frios, coisa assim. Mas é comum você ter quadros na época que a mulher tá, tipo, com um decote muito baixo, e aí às vezes até acaba aparecendo alguma coisa e ninguém dava a mínima. Mas se você puxasse o vestido até o joelho, era sus. Então a gente tem essa diferença. Agora, não é como se no primeiro momento em que desse pra ver
1 milímetro do seu tornozelo, você fosse ser preso por atentado ao pudor na época. O pessoal trata mais ou menos assim. Não era assim. Tanto que, se você fosse subir num cavalo, por exemplo, se fosse descer uma escada, subir descer uma escada, você ia precisar puxar o seu vestido um pouquinho pra não pisar na barra. Qualquer situação que você precisasse puxar um pouquinho o seu vestido, você ia acabar mostrando o tornozelo. E ok, era perfeitamente compreensível. Você não podia era usar um vestido curto desse de propósito, com ressalvas, porque vestidos que eram para esportes eram mais curtos. Isso aqui é um vestido próprio para arquearia e ele é mais curto. Você pode ver que você consegue ver aqui o sapato dela diferente desse. Então, vestidos que eram para esportes, você conseguia ver o tornozelo ainda. E era algo completamente normal. Seria a mesma coisa que você vê uma pessoa com roupa de academia hoje em dia. Que é tipo, uma coisa. Geralmente é tipo o topzinho, calça legging, coisa assim. Que tipo. Só vê maldade quem quer. Aquelas! Não! Ah. Titia Bush tá explicando. Não, é que elas falou. É que elas. Foi que elas já tá falando maldade com base na minha explicação. Tinha também essas roupas de baixo que passavam do joelho, no caso de crianças. Eu ia falar sobre isso agora, mas aquelas me distraiu. Outra instância que era ok você mostrar tornozelo era criança. Isso aqui é um vestido infantil feminino. E elas tinham essa perninha um pouquinho mais longa, mas o vestido em si podia ser mais curto. Provavelmente porque a criança ia correr, ia brincar e tal, e provavelmente ia pagar a calcinha igual a Kotoko no Transper Girls com a fraldinha de moranguinho dela. Então eles já deixavam desse jeito, com essa perninha mais longa e o vestido um pouquinho mais curto. E aí, conforme ela fosse crescendo, a altura ia ajustando até formar um vestido normal. Certo? Mas se você já fosse uma mulher adulta, você ainda podia ou usar esses vestidos de esportes, caso fosse a ocasião apropriada, caso você fosse fazer alguma atividade ao ar livre, ou se você fosse subir em algum lugar, alguma coisa que você precisasse puxar o vestido mesmo pra não tomar um capote e morrer igual a empregada caindo da escada. Isso da roupa cobrir o joelho pode ser meio perigoso, por quê? Mas de resto, é isso. Mulheres mostrando o joelho, aquelas yes. É que elas agora está evoluindo o apelido dele pra outro patamar. Agora ele pode dar informações históricas sobre isso também. Muito obrigada pelo follow. Tem umas calças e shorts são horríveis porque limitam tanto a sua movimentação. Eu acho que não seria o caso dessa aqui das criancinhas, porque essas roupas íntimas vitorianas eram finas, eram relativamente finas. Então, tipo, eu não acho que causaria algum problema. Eu acho que na verdade evitaria da criança ter altos joelhos ralados. Afinal, nessa época não tinha mertiolate, eu acho. Se levantar o vestido, vai ter o mesmo fim da Angela. Sim! A quinta empregada que caiu da escada. Amo. Bora colocar esse meme no Beloc. Agora, uma coisa que vocês provavelmente pensam. Todo mundo me pergunta o tempo inteiro. Se vocês não pensaram, vocês vão pensar assim que eu falar sobre. Como que elas sentavam com essas saias? Tem os caras que queriam apanhar de mulher sendo estrangulada no jiu-jitsu. Aí tem o que elas no Muay Thai querendo levar joelhada. Joelhada vitoriana. Vai ser a empregada da Violet. A quinta que caiu da escada. Amei. Como as mulheres sentavam com esses vestidos. Eu não vou me dar o trabalho de explicar. Vocês vão assistir o tutorial hoje. Essa armação em si, ok? Sim, você tem que sentar meio de lado.
Essa é a armação. Eu não sei se essa é uma versão moderna ou se essa é uma réplica, mas todas elas tinham mais ou menos essa flexibilidade e esse peso. Então você pode ver que o jeito que ela balança, ela é bem levinha. Ela é bem levinha e relativamente maleável. Achei que jogava por cima da cadeira? Não. Se você colocar, se você jogar sua saia por cima da cadeira, você vai ser considerada deselegante. Você precisa manter isso em mente, porque ela vai sempre dar esse momentum pra trás. Então qualquer coisa pode fazer com que a sua grade fique presa numa parte de trás da cadeira. Então você tem que pensar um pouquinho para poder sentar. E aí você tem que sentar geralmente meio de lado ou de um jeito que pressione a armação sem ela ficar presa, ok? Tem que ter a jogadinha perfeita. Sim, você tem que ser treinado para isso, senão você não vai se adaptar. A armação pelo menos tinha que ser mais leve para compensar o peso da roupa. Sim, sim, é por isso que elas ficaram populares, porque era mais leve você usar assim do que usar as várias camadas de tecido. Antes de inventarem essa grade, crinoline e essas recomendações Bush. Antes de você. Antes de inventarem essa grade, a crinoline que eles usavam, tipo, o nome era descrevendo uma anágua que era feita de cabelo de cavalo. Então era feita de crina de cavalo. E aí por isso ela era mais dura, ela era mais resistente. E aí ela era suficiente pra manter a saia armada. Só que ela era mais pesada por causa disso. Mentira. Eu queria ser velho só pra poder dizer no meu tempo, mas eu só tenho 23 anos. Olha, velho o suficiente pra lembrar dessas coisas aqui ninguém é, porque isso já faz mais de 100 anos. Mentira, silêncios. Agora, uma das coisas que também é muito popular, que o pessoal fala muito sobre, são os rituais de luto vitorianos. Isso realmente era doido. Eu nunca decorei inteiro os estágios, os tempos, ou tipo, os critérios. Não teve quem? Mas, tipo, criou-se um. A única que podia lembrar morreu era a Elizabeth. E quando tomaram vermelhinho passaram a achar a maçã no vestido cringe, depois da era eduardiana, eles foram diminuindo a gaiola, né? Primeiro era essa redonda, depois teve uma elíptica, aí depois teve o traseiro falso, até chegar no estágio de não usar mais nenhuma, porque eles achavam que a silhueta ficava mais bonita. Era tipo, enfim, os ciclos naturais da moda, igual acontece hoje em dia, que uma hora foi calça jeans e cintura baixa, outra hora calça jeans e cintura alta. Então eles foram só trocando até o momento que não se usava mais essas armações, que já era a era eduardiana, que foi o período pós-era vitoriana. Certo? Boa noite, Lady do meu coração. Boa noite. Seja bem-vindo. Jonathan ser terrestre mais velho do Terra. Uma tartaruga. Ah, taruga. Ok, é o Turtle Pope. Mas muitas pessoas, quando pensam em era vitoriana, elas pensam em morte, luto, terror, todo mundo de preto. Por que que isso ficou uma imagem popular? Duas coisas. Primeiro, porque a própria rainha Vitória, depois que o marido dela morreu, eu não lembro se ela usou só vestidos pretos por muito tempo ou se ela só usou vestidos pretos pro resto da vida. Então, não só os vestidos pretos entraram meio que em tendência. Por algum motivo, eu achei engraçada a comparação do vestido de maçã com calça jeans. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não só eles acabaram entrando meio em tendência porque o pessoal copiava tudo que a rainha fazia, como também era extremamente comum as pessoas morrerem de tudo quanto é coisa. É a sua quinta empregada que caiu da escada, é o seu terceiro filho que morreu de infecção, é o seu segundo marido que morreu atropelado pelo trem,
todo mundo morria de um jeito muito absurdo. E aí uma coisa que era... Pior. Quem diria que as pessoas morrem? Quem diria que as pessoas morrem em situações extremamente insalubres, né? Porque os tratamentos medicinais ainda não eram dos melhores. Qualquer coisa, os caras tentavam te deixar sangrar até a morte, porque eles achavam que bloodletting funcionava. Ou eles viam uma doença e achavam que era vampiro. Via alguém deprimido, falava... Mas não tinha inventado só tem vontade. Ah, não. Via alguém deprimido, falava que era histeria, que era tipo problema de trancar no hospital psiquiátrico. Então, tipo, sangria não era só uma bebida naquele tempo. Então. Qualquer coisa eles achavam de te botar sanguessuga, de te cortar, de amputar teu membro. A quantidade de pessoas que tinham membros amputados naquela época é muito maior do que a gente imagina, tá? Então, quando a gente vê nos filmes históricos todo mundo com 2 braços, 2 pernas, não. Qualquer raladinho que você fizesse no joelho, tá vendo a criança lá? Sabe a criança lá que tem o vestidinho mais curtinho? Se ela fizesse um ralado no joelho, aquilo infeccionasse, sua perna já era. Aí você ia naquele show maravilhoso em praça pública, que o cara te anestesiava com goró e chegava com um facão, cortava tua perna, jogava num balde e todo mundo ficava ali assistindo, tipo, oh! Era bem fácil de infeccionar mesmo. As primeiras mamadeiras de criança, elas tinham tanta bactéria, mas tanta bactéria. Eu acho que o centro sanitário hoje em dia não tinha tanta bactéria quanto a mamadeira da criança na época. Tinha muito bebezinho que morria de infecção só porque não lavavam a droga da mamadeira. Então, tipo, pois é. Então, por causa disso, as vestimentas de luto acabaram ficando extremamente populares. E aí você não ficava assim por, tipo, no dia do velório ou por uma semaninha. Não. Isso era algo que durava meses. E você tinha, tipo, 3 estágios. Você tinha o luto pesado, o luto mediano e o luto leve. Eu acho que era mais ou menos isso. E aí você, no começo você só podia usar preto. Aí depois que ia misturando, tipo, você podia de vez em quando usar, tipo, branco ou roxo. E aí depois que você podia usar, tipo, preto e outra cor. Eu acho que era mais ou menos isso, eu não lembro as regras com exatidão, então não confiem 100% em mim. Mas você ia diminuindo o tanto de preto que você tinha que usar ao longo do tempo. Mas isso demorava meses, era tipo, nos primeiros 3 meses... Acho que meu luto já está em média. Não depende do seu sentimento, depende de quanto tempo passou. Porque isso era muito mais pra sinalizar pras outras pessoas do que pra você mesmo. Então, se você saísse, em tese, do seu luto muito antes, todo mundo ia te olhar torto, todo mundo ia começar a achar que foi você quem matou seu marido. Então, por causa disso, tinha esses períodos certinhos. O cara que foi considerado louco só porque disse que lavar as mãos antes de fazer um parto ajudava a não deixar a mulher morrer. Então, a questão de etiqueta e não de sentimentos, sim. Eles tinham muitas e muitas regras de etiqueta. Inclusive, os velórios, não interessa o quanto você estava triste, o certo era você fazer uma festinha. Você velava o morto no meio da sala, óbvio. E aí, a porta da sua casa ficava aberta. Ficava um aviso de que está tendo velório aqui. E aí, tipo, deixava um monte de biscoitinho, de coisa assim. Os biscoitos geralmente ainda eram, tipo, em formato de caixão, de caveira, coisa assim. Como se fossem biscoitos confeitados de Natal. E era por causa do velório. Então, tipo, a pessoa que tá sofrendo mesmo, se lasque aí. Você tem que fazer todas as comemorações. Quer dizer, você tem que fazer todas as cerimônias, né? Os americanos ainda fazem coisa parecida. Então, isso faz sentido. Foram colonizados pela Inglaterra, né? Isso era tudo, tipo, tradições de Londres. Vamos nos lembrar que, tipo, era vitoriana, Rainha Vitória, foi na Inglaterra. Outros países da Europa, eles tinham tendências parecidas,
sensos de moda parecidos, mas não iam ser exatamente iguais, ok? Quando a gente fala de steampunk, de vitorianismo e tal, a gente tá sendo muito focado em Inglaterra. Frescura se eu colocar filtro preto e branco no Facebook, que o pessoal já entende. É que não tinha Facebook, né? Aí você tinha que usar um filtro preto e branco de verdade. Ainda fazer aquela festinha no caso depois do velório. Eu já vi muito filme que eles realmente têm, tipo, comidinhas e tal em velório. Eu acho isso surreal. Mas enfim, aqui temos um vestido que está sendo mostrado em museu como vestido de luto. E uma ilustração referente a isso, porque antigamente as revistas de modas elas eram tudo desenhadas. Tipo, a invenção da câmera fotográfica foi bem no fim do período. Então, a maioria das revistas de moda ainda, das coisas que refletiam roupas, ainda eram essas ilustrações aqui bem clássicas e tal. Como que eles jogavam Dragon City? Não jogavam. Você já viu algum dragão vitoriano? Nem eu. Certo? E aí, com isso, a gente... A cintura da cinza. Sim. Porque é uma ilustração. Ilustrações são estereotipadas. Ilustrações são geralmente estilizadas. São mais exageradas do que o normal. E aí as mulheres viam isso nas ilustrações. E aí tentaram copiar nas fotos por aquele método que eu falei, de você só editar a sua foto com tinta depois. E por aí a coisa continuava. Vou te me ajudar em uma coisa? Depende. E aí a gente tinha alguns acessórios muito doidos, que o primeiro deles também tinha a ver com o luto, que é você usar broche de cabelo. Alguns, tipo, as pessoas mais chiques, as pessoas mais ricas, elas podiam realmente fazer joias com o cabelo, elas podiam, tipo, colocar dentro de um broche bonito, podiam fazer, tipo, um bordado bonitinho com ele, alguma coisa chique da pessoa que morreu, geralmente seu marido. De novo esse papo. Ou você podia só... Que tipo de cidade tu prefere? Eu não sei, cara, eu não saio da torre. Então, você podia... De novo esse papo. Não. Eu tô falando de broche. Aqueles de colocar na roupa, sabe? Tipo os bottom de anime que a gente compra hoje em dia em evento. Tipo isso. E aí, e aí você tinha um de cabelo da pessoa que morreu. Ou você só colocava um chumaço de cabelo, enrolava no imperativo. Cala a boca, mobilete, eu tô explicando. Ou você só prendia ele com tipo um grampo, o chumaço de cabelo mesmo, porque você era pobre e não tinha como fazer um emblema bonito. Ou você fazia, tipo, toda essa moldurinha, ou todo um bordadinho, toda uma coisa chique pra ficar, tipo, como um símbolo de memorial. Eu acho que isso sim era uma coisa mais, assim, emocional do que uma coisa de etiqueta. Isso sim era uma coisa mais emocional. Então, se você era muito apegado à pessoa, geralmente as mulheres tinham dos maridos que morriam antes, tipo, as viúvas e tal, você podia ter um brochezinho desse. E aí tinha umas outras paradas doidas, então, por conta dessa exposição à morte, a sangue, a doença, a poluição, a desgraça, a veneno o tempo inteiro, o pessoal da era vitoriana era meio interessado em taxidermia. Então, duas coisas que também eram comuns e que entram no meu top 3 de acessórios malucos, que foram as coisas que que mais me marcaram quando eu vi sobre, foram pássaros mortos nos chapéus. Então aqui a gente tem, por exemplo, um leque, mas ele também colocava uns passarinhos no chapéu. Então empalhava o pássaro e botava no chapéu. É isso. E aí você saía. Aí imagina que louco você sair, sei lá, com um tucano no chapéu. Não ia ter pássaro assim lá, né? Mas tipo. A ideia era essa, era você botar o pássaro mais chamativo e mais diferente que você conseguisse no seu chapéu. Quem ousa machucar uma ave? Não. Até onde eu sei, elas não eram mortas com esse propósito.
Era tipo, você achou um passarinho morto, você leva pro taxidermista, ele empalha e você bota no seu chapéu. Ao invés de botar ele numa caixinha de fósforo e queimar. Igual o pessoal faz no The Office. Então, tinha isso e tinha as joias de inseto. Então você pegava os insetos. Isso aqui também é uma exposição de museu. Tio Paulo antigamente. Sim, sim. Evoluiu de passarinho pra pessoa isso aí, né? Esse conceito. E aí você tinha isso, você tinha os insetos, que ou você costurava, tipo, asa de besouro, coisa assim. E quem fazia isso não tinha pena. Achei um passarinho atropelado por uma charrete e coloquei no meu chapéu. Sim, essa energia. Exatamente essa energia. E aí você tinha isso, ou você pegava uns insetos. Vou fazer um broche meu. Sim, às vezes os insetos estavam até vivos. Às vezes você prendia, tipo, uma caixinha no seu vestido e deixava o inseto vivo ali, tipo, voando, tentando sair, coitado, até morrer sufocado. Então, ou isso, ou fazia que nem esses, que são insetos, tipo, empalhados também. Empalhado não, porque não dá pra botar palha dentro disso. Mas enfim, os insetos aqui duro, esturricado, ressecado, cheio de joia em cima. Ou tipo, asa de besouro, que é aquelas que são meio brilhosas, meio. Que, tipo, muda a cor conforme bate o sol. Elas costuravam isso nos vestidos também, pra poder usar de decoração. Então tinha muitas decorações que eram baseadas em coisas de inseto. Eu não duvido que tivesse também, tipo, asa de borboleta, coisas assim. Então esse tipo de decoração também era considerado hiper chique. Certo? Eu acho que a gente termina com essa informação dos acessórios bizarros. Perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Não posso entrar em máquinas do tempo. Eu acho que eu falei sobre tudo que eu tinha pra falar. Eu acho que eu consegui juntar o máximo de informação. Já, sim, eu não sei tanto assim com precisão. Por que ele está triste? Porque ele é um palhaço triste. Lute, posso te fazer ainda assim? À vontade. Poxa, eu tava gostando mesmo. Eu gostei mais que pensei. Sério, eu fico feliz. Ai, ai. Esse é o homem que perdeu tudo em Bloodborne, sim. Que insetos que o pessoal costumava usar, os que eu mais sei sobre são besouros. Porque besouros costumam ter asas assim, tipo, com reflexos, com luminescências assim diferentes. É aquele rolê do palhaço, quem faz o palhaço rir. Então, tipo, besouro é o que eu mais ouço falar. Ai, doutora, eu sou o palhaço. Sad Clown Paradox. O que eu mais ouço falar é de asa de besouro, tanto de besouro com joia em cima, quanto asa de besouro, tipo, costurada no vestido, coisas assim. Será que eu paguei a Netflix? Será se. Ai, Fiada. Ó, eu juntei bastante coisa. Eu fiquei surpresa que quando eu falei de como que elas sentavam, vocês não me perguntaram como elas iam no banheiro. Eu achei que ia ter algum corno que ia ter a pachorra de perguntar isso. Eu juro que eu achei. E sim, eu sei responder isso. Ou que vocês iam pegar. Nem tinha passado pela cabeça. Como assim elas iam no banheiro sim? Eu achei que vocês iam fazer mais perguntas sus. Você sabe que Gênesis tem pela porca demais? Sim, e eu detesto quando falam isso. Eu detesto quando falam isso. Eu confesso que é uma das coisas que mais me deixava nervosa. Quando eu. Mulheres vão ao banheiro? Você não sabia? Então, sempre que eu ia falar.
Ele não disse como assim elas iam banheiro, ele te perguntou como, sério? Sim, seu machista. Aqui eu com a menina. Pode ficar suave, aqui eu com a menina. O que eu tava falando? Eu sou uma dama recatada, não vou ao banheiro, ok. Tá bom. Uma das coisas que mais me dava nervoso era quando eu ia falar que eu gostava de era vitoriana ou que eu gostava de moda vitoriana. E a pessoa imediatamente me respondia, tipo, nossa, mas você sabia que a higiene isso e aquilo? E eu ficava tipo, sim, seu animal. É. Calma, que você me confundiu. Eu ficava tipo, sim, seu animal, isso é a mesma coisa que alguém te fala que gosta de Idade Média e você fala, nossa, mas você sabia que eles queimavam pessoas na fogueira? Ou a pessoa fala que gosta de Segunda Guerra e você, nossa, mas sabia que eles tinham campos de concentração? Sim, isso é tipo uma das bases da coisa. Todo mundo sabe disso. Você não precisa reforçar isso. E eu não entendo por que as pessoas gostarem dessas outras épocas é algo tão comum e por que as pessoas olham torto pra mim quando eu falo de era vitoriana. Tipo, não é tão absurdo assim. Não, tranquilo, tranquilo. Eu não tô genuinamente brava. Eu não tô genuinamente brava, mas quando faziam isso no começo, quando eu queria contar alguma coisa que eu tava muito empolgada, eu ficava bem pistola. Agora, depois que eu mencionei, vocês quiseram saber, né, como que elas iam no banheiro. Lembra que eu falei que isso aqui eram fotos meio sus? Lembra que eu falei que isso aqui é basicamente a roupa íntima das mulheres vitorianas? Tá vendo esses shortinhos aqui que elas usavam? Ele era aberto no meio. É, é. Aham. Uhum. Essa é a minha resposta. Essa é a minha resposta. Não vou desenvolver mais. Então, não, você não precisava tirar essa parafernália toda pra ir no banheiro. Os idiotas falando, queria viver na época medieval. Sim, pra morrer com 5 anos de idade, exato. Então dava pra fazer as coisas sem. Sim, sim. A intenção era justamente você não ter que tirar toda essa parafernália caso você precise pra alguma coisa. Pica-pau nunca mentiu pra mim. Que pica-pau tem a ver? Eu ia falar sobre coisas de verão e inverno, mas eu notei que eu não tenho informação suficiente sobre isso. Se a Maria, sim, a Maria, né, se ela não fosse de Kenhurst, ela provavelmente usaria roupas assim. É que ela era uma cavaleira de Kenhurst, né? E aí era diferente. Então, tipo. Eu perguntei porque tava no Celeste Antigo. Sim, sim, eu acabei mudando algumas coisinhas. Eu acabei tirando porque eu não tinha informação suficiente. Mas sobre isso, tenham em mente o seguinte: se vocês olharam essas roupas e pensaram, caramba, isso deve ser quente que só uma desgraça, uh, pensa que na verdade essas roupas têm que aguentar o inverno da Europa. Então, tipo, você precisa muito mais de arranjar jeitos dessas roupas serem quentes do que arranjar o jeito delas serem frescas. Então, as pessoas que usavam esses vestidos no Brasil colonial, em pleno Rio de Janeiro, sim, elas iam passar um calor desgraçado. Mas as pessoas que usavam essas roupas no lugar onde elas foram criadas, não. Ia ser muito mais preocupante no inverno. E aí no inverno é comum você ter, tipo, variantes desses vestidos que elas têm um monte de coisa de pelinho ao redor. Provavelmente era pelo de verdade, mas eu não sei dizer de qual animal. E aí elas tinham um pelinho, tipo, ao redor do pescoço ou nas mangas. Tinham botas acolchoadas, coisas assim para se manterem mais quentes no inverno. Mas na questão de calor,
Eu acho que só a transição das várias anáguas pra crinolina já foi, tipo, o suficiente. Elas não precisavam se preocupar tanto com o calor quanto a galera que tava usando esses vestidos em pleno Rio de Janeiro, no Brasil colonial. Certo? Então, tipo, eu não juntei exemplos, coisas assim. Até porque, se eu fosse olhar os nomes dos tecidos e tal. Esse vestido. Se eu fosse olhar os nomes dos tecidos e tal, eu provavelmente eu mesma não saberia reconhecer, porque por mais que eu entenda, por mais que eu estude essas coisas, eu ainda não sou boa em identificar tipos de tecido. Então eu vou ver os nomes, eu não vou saber qual que seria a textura dele ou quais foram outros usos deles. Eu não sei identificar tecidos. Então, tipo, por isso que eu acabei meio que cortando essa parte. Mas tenham isso em mente de que era mais difícil você se manter aquecida do que você não sofrer com o calor na Europa. Certo? Pra gente olhando isso, tipo, pro pessoal que mora em. Que sente mais calor, que mora em lugares mais quentes, isso parece ser, tipo, uma câmara de tortura, né? Eu sou resistente ao calor, então eu provavelmente conseguiria usar um desse aqui no Brasil de boas. Daqui a 5 anos vou estar costurando um vestido vitoriano. Eu não sei costurar, eu falhei como dama vitoriana. Se bem que em 5 anos eu acho que eu aprendo, né? Se eu realmente me dedicasse, eu aprendia. Tudo que eu aprendi na minha vida foi na base da teimosia. Tempo pra aprender os tecidos. Ah, é, já que estamos aqui, já que tem tempo sobrando, eu ensino. Oh, que fofa. Já que temos tempo sobrando, eu tenho mais uma coisa pra dizer. Eu não sou historicamente correta. Vocês provavelmente já notaram isso, mas lembra do que eu tava falando do tornozelo? O meu vestidinho é muito curto pra uma dama vitoriana. Então, o meu vestido, apesar tipo, de ter inspirações vitorianas, ele é um vestido muito mais correto com a moda Lolita. Certo? De Harajuku do Japão e tal. Oh não, ela mostra o tornozelo. As alegações de menor de idade não param. Também, se eu fosse criança, eu poderia usar esse vestido. Isso seria um vestido ok pra uma criança. Mas, a moda lolita japonesa, ela é bem... Aqui é um lugar seguro pra pessoas LGBT? Ah, sim, a minha mod aqui é trans. Não falem que ela é menor de idade! Não quero ser presa. Gente, eu não sou menor de idade, não coloquem a Kyoko na lista do FBI. Mas, como eu estava dizendo, polícia, prendam ela tá mostrando o tornozelo. Eu não tô nem com a roupa de baixo que vai até o joelhinho de criança normal. É tipo vestidinho real. Amigo. Amigo. Mas o que é isso? Gente. Seu casaco tem osso de baleia? Não, se fosse ter osso de baleia em algum lugar, seria no corsete. Meu corsete poderia ter osso de baleia. Tem o ventilador debaixo dos seus pés apontando pra cima. Não. Assim, a armação do vestido é resistente o suficiente pra manter o formato do vestido e do casaco. Essa seria a lógica, entendeu? Por isso que ele também fica infladinho. No corsete dela tem o rosto dos seus inimigos. Tá, então, né? Tu tem sotaque que parece nordestino? E olha lá, mais um que acha que eu sou de chique-chique da Bahia. Vai começar mais uma... Eu vejo sangue do risado. Gente, eu juro que ninguém que foi guilhotinado foi usado no meu corsete, tá? Eu acho.
Afinal, ele não foi feito por mim, ele é comprado. Localização chique Bahia. Oh, very chique. Só eu posso ser de chique da Bahia? Vejo filmes durante o almoço. Ah, eu vi a Rapture Friends. Era animação gore, pode? Calma, Raika, eu não sou de chique da Bahia. Enfim, eu estava falando que o meu vestido não é corretamente vitoriano, né? Mas a moda Lolita de Harajuku, ela tem bastante inspiração na moda vitoriana, mas com uma colher de chá de não ter que levar o vestido até o pé ou até, tipo, o tornozelo. Eles deixam ser até, tipo, até o joelho. Se você tiver um vestido mais curto que o joelho, ele provavelmente vai ser considerado, tipo, Aerololita, coisa assim. É, sim, o nome, o prefixo vem do que vocês estão pensando mesmo. Mas não é nada SUS, é só, tipo, pra indicar que o vestido é um pouco mais curto. Isso indica que você nunca viu uma macumba na vida. Dislike Yoshi. Pessoa, você tem um senso de humor estranho. Só te digo isso. Ai, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então, tipo. Ah, é. Tem que medir a altura pelas capivarinhas. Kyoko, martelo. Eu tava em dúvida, mas agora eu tô chegando a... Tio, escuta só essa piada que eu ouvi. Eu tava em dúvida, mas eu tô chegando na conclusão de que é troll. Isso significa que essa live deu alcance, olha só. Foi com Deus. Só naquele blocão de texto eu dava ban. Eu tava em dúvida ainda. Eu já tava digitando antes de você falar. Então, eu tava muito em dúvida. Quando a pessoa perguntou no começo, eu achei tipo, enfim, uma pergunta estranha, mas uma pergunta de boas. Agora. Primeiro bloqueio eu sei que era copypasta. Ok. Podia ter sido. Foi estranho, mas ainda assim, ainda tinha tipo, desculpa e tal. Eu pensei, bom, pode ser senso de humor estranho. Eu não vou banir qualquer um por causa disso. Mas aí começou a falar umas paradas shade. Um senso de humor assim que, tipo, não tem nada a ver com o assunto. Tem nada a ver com o assunto. Aí quando falou, tipo, não mostra o rosto, aí eu não. Não, é troll. Lei de benefícios de não ir pra escola. Saúde mental, sim. Concordo, o meu ensino fundamental foi miserável, apesar do meu ensino médio ter sido muito bom. Fun fact da era vitoriana. Na verdade, a gente, em todas todos os isekais de Europa bootleg que a gente vê, geralmente a gente vê escolas que são só pra nobres. Na real, se você era uma pessoa rica, se você era um nobre, se você era uma coisa assim, você era ensinado em casa. Você tinha a criada que cuidava dos seus filhos, e aí ela dava aula particular pra você, tipo, pro seu filho. Então seu filho aprendia tudo em casa. Se você tinha que mandar a sua criança pra escola, é porque você era pobreta. Então, na verdade, se a gente fosse deixar esses secais de Europa bootleg corretos, eles iam, tipo, você ia chegar na escola, não ia ter uma princesa sequer, ia ter só a galera mais ralé possível. Nisso, o nosso Diogo Belóquia historicamente é created. Sim, quando a gente estava desenvolvendo o conceito de Belóquia, eu trouxe essa informação pra Kyoko.
de que, na verdade, as pessoas que tinham dinheiro mesmo, elas não iam frequentar uma escola de elite. Elas iam ter aulas em casa. Então, geralmente, a sua empregada também era a babá da sua filha, que também era professora da sua filha. Então, a Angela, que foi a quinta empregada que caiu da escada, ela também era babá e professora da Violet. Certo? Eu. Estar alguém que você é ex-nobre que agora é plebe vai ter que começar a frequentar a escola normal. Sim, sim. A gente tentou deixar as roupinhas mais ou menos decorated, mas isso é. Eu tomei várias licenças poéticas delas não serem. Porque as roupas vitorianas, como vocês viram, elas têm muitos frufrus e muitos babados e muitos detalhes e coisas assim. E pra desenhar vários sprites disso, pra desenhar tipo várias cenas disso, desenhar isso com frequência, repetidas vezes, ia ser extremamente difícil. Ia ser extremamente trabalhoso. Então a gente preferiu deixar elas terem modelos de roupas mais distintos e não tão historicamente precisos. Mas em outros aspectos, ainda vai ter curiosidades históricas de verdade por conta dessa minha obsessão. Então não vamos ter um caso de escola cheia de princesas e príncipes e generais e isso e aquilo. Não vai ter filho dessa galera. Tipo Angela, sim. O único que eu consideraria realmente historicamente preciso seria o da Leonore, que é a empregada robô. Imagina Japão feudal. Japão feudal, quem gosta bastante da estética é minha irmã. Mas, de fato, eu acho que é bem mais difícil de você desenhar uma roupa do Japão feudal do que uma roupa da era vitoriana. O vestido da Leonore, sim, o vestido da Leonore, ele é mais preciso com o que seria de uma... Eu acho que eu misturei, tipo, uns 2 modelos de vestido de empregadas vitorianas, de verdade. De ilustração que eu achei da época. Então, tipo, eu acho que a dificuldade das roupas do Japão feudal é que você tem muito aquelas faixinhas e estampas e coisas assim que tem muita simbologia. Então, tipo, se é uma mulher de uma idade é de um jeito, se é uma mulher de outro jeito, se ela é casada de outro jeito, se ela é solteira de outro jeito. Tem, tipo, um monte. Tá vendo agora? Depois me mostra. Então, tipo, dependendo disso, tem muitas diferencinhas que você teria que aprender pra não errar nada. Estampa de roupa japonesa é um saco de desenho assim, sim, aquelas de carimbo, geralmente, que é tipo um monte de coisa. É bem difícil. Então, tipo, nesses aspectos, eu diria que. Eu diria que a moda vitoriana ainda é mais fácil. É só você ter paciência de desenhar cada um dos babados. Imagina o Bloodborne com visual com essa roupa, aí vai virar Sekiro. Existem teorias de que o Bloodborne e Sekiro são conectados. O Sekiro é período Sengoku, ele ainda é Japão feudal. Então eu diria que, por ser um jogo japonês, criado por japoneses sobre o Japão, apesar dele ser bem fantasioso, ele deve ser bem historicamente correto. E muito obrigada pelo follow. Tudo é conectado. Se vocês têm mais alguma pergunta? Ou eu posso encerrar por hoje? Eu real achei que isso ia demorar mais. Tenho. Tem a desculpa que todo mundo lá é probe, explica a falta de roupa cheia de babado. Sim. Tanto que a única que chega a ter uma hoop skirt de verdade é a Violet, que é a mais rica. Eu fiz questão disso. Esperando o mobilete. Ah, sim, eles têm coisas, eles têm referências uns aos outros por serem do mesmo criador, né?
Todo mundo probe. Mas tem alguns cortes que seriam meio modernos demais pra isso. Mas até aí, tipo, isso em mídias fantasiosas é até que tranquilo. Porque as maquiagens das mulheres do The Witcher são extremamente modernas e ninguém liga. Os vestidos das princesas da Disney também são bem modernos para as épocas que as histórias se passariam e ninguém liga também. Eu falei tempo porque achei que fosse pensar numa piada a tempo. Pode terminar. Sem piada então? Poxa, sem piada. Decepcionada, Mobilete. Eu achei que você ia conseguir uma piada. Eu esperava mais de você. Eu esperava mais de você, mas você não conseguiu uma piada. Ai, ai, viu? A boa noitinha. Ah, outra coisa inaccurate de Belloc, eu acho que seria o fato de algumas delas terem cabelo curto. Na era vitoriana, você ter cabelo curto era um sinal de doença. As pessoas automaticamente assumiriam que você estava doente. Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma curiosidade pra falar. Tá? Sempre que você fala bah, eu imagino você fazendo igual a menina ovelhinha lá, bah! Eu acho que outras coisas seriam muito. Já seriam meio fora do tema. Se bater cabelo curto porque ela é rebelde, assim. Bah! Já seria meio fora do tema. Tipo, algumas coisas são bem relacionadas à fotografia. Tipo, por que eles não sorriam em fotos? Ou tipo aquelas fotos de pessoa que eles posavam pessoas mortas. Tá imitando ovelha agora? A gente assistiu um anime uma vez que tinha uma menina que ela usava um casaquinho de ovelha e ela terminava todas as frases dela com bah. Tá imitando ovelha agora. Aí sempre que a Kyoko fala bah por hábito, eu imagino ela fazendo igual a ovelhinha. Bah. E vivia caindo, sim. Caiu no nada, parecia eu. Hum, bora. Ai, chega por hoje. Eu já passei todas as informações que eu tinha pra passar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo. Eu espero que vocês tenham achado algo interessante no meio desse rolê. Foi uma live mais curta que as minhas normais. Mas eu falei pra caramba. Bora do Devil May Cry pra levar motivação aí. Eu falei pra caramba e eu acho que por mais que tenha sido um nível baixíssimo, porque eu me enrolo bastante, ainda foi uma das que eu mais passei, tipo, informação concreta de todas as lives que eu já fiz, porque eu geralmente só falo nonsense. Devo esquecer muita coisa, mas teve proveito. Com certeza vou guardar umas informações. Eu espero que vocês tenham aprendido algo e se não aprenderam nada, que pelo menos tenha sido entretenimento. Pelo menos tenha sido divertido. Adoro essas aulas, professora Butch. Fico feliz, fico feliz. Eu vou treinando. Ok, se eu descobrir mais coisas legais, talvez eu traga mais informações de moda ou era vitoriana pra vocês no futuro, certo? Muito obrigada pela presença, obrigada por terem comparecido, eu tava super nervosa. Ai, vamos agora, até mais, vamos agora encher o saco daquelas. Adiós!